Seguindo nossa aula, frente 1, módulo 24, o ciclo trigonométrico e suas determinações, tá? Então, nós vamos utilizar o ciclo trigonométrico que estará disponível para vocês no mural, tá? Mas vamos lembrar aqui, ó, tá? Escreva a primeira determinação positiva dos arcos assinalados em cada ciclo trigonométrico. Então, ele quer a determinação positiva do ângulo de 30, no segundo quadrante, terceiro e quarto. Lembram aquilo que eu disse a vocês, ó? No segundo quadrante, o que eu utilizo para achar a determinação positiva, o arco côngruo? Eu vou pegar o 180 e subtrair o arco, tá? Bom, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Segundo quadrante, eu vou pegar o 180 e subtrair o arco. Qual foi o arco notável dado aqui para mim? 30 graus. 180 menos 30, 150, tá? E no terceiro quadrante, quem se lembra? Terceiro quadrante, o que eu vou fazer? O 180 mais o arco. Eu sei que o arco é de 30. Então, 180 mais 30, eu vou ter aqui 210. E no quarto quadrante? No quarto quadrante, eu sei que vai ser 360 menos o arco. Então, olha lá, 360 menos o arco de 30, 330 graus. Da mesma forma, o item B, só que agora eu tenho 60. Então, ó, segundo quadrante, 180 menos 60, eu tenho 120. Terceiro quadrante, 180 mais 60, eu tenho 240. No quarto quadrante, 360 menos 30, eu vou ter menos 60, eu vou ter aqui 300, tá? E a letra C, ele pede arcos côngruos ou a primeira determinação positiva de 45. Segundo quadrante, 180 menos 45, 135 graus. Terceiro quadrante, 180 mais 45, 225 graus. No quarto quadrante, 360 menos 45, 315 graus, tá? O segundo exercício, ele pede assim, ó, calcular a primeira determinação positiva dos arcos. Então, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho arcos maiores que 360. Quando eu tenho arcos maiores que 360, o que eu faço para achar o arco côngruo a ele ou a primeira determinação positiva? Eu vou ver quantas voltas ele dá no ciclo trigonométrico. O que eu faço? Para isso, eu vou pegar 1630 e vou dividir por 360. Por que por 360? Porque é a volta completa do arco do ciclo trigonométrico. Então, eu vou obter aqui, ó, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24. 24 para 33 vai dar 9. 4 vezes 3, 12, 13, 14, 15 para 16, tá? Então, o que aconteceu? Ele deu 4 voltas no ciclo trigonométrico e parou num arco de 190 graus. Então, eu vou dizer que 1630 é um arco côngruo a 190 graus, tá? Menos 1630. Qual é a diferença desse para o anterior? Se ele é negativo, ao invés de estar indo no sentido anti-horário, ele está indo no sentido horário, tá? O que eu faço? Exatamente a mesma coisa, tá? Ó, eu vou dividir 1630 por 360, é a mesma conta, só que ele sobrou
um arco negativo. Mas ele está pedindo a primeira determinação positiva. Então, quando o resultado é negativo, eu vou tirar de 360, tá? Vai sobrar o que no caso? 170 graus. Então, eu sei que 1630 é côngruo a 70 graus, 170 graus. 2100, da mesma forma, ó, 2100 dividido por 360. Então, eu sei que sobra, que dá 5, né? 5 vezes 360 e vai sobrar 300. Eu sei que ele vai dar 5 voltas, tá? E vai parar num arco côngruo, tá? De 300. Eu sei que é côngruo a 300 graus, tá? Exercício 3. Ele diz assim, ó: escrever o conjunto das determinações dos arcos assinalados com extremidades no ponto P, tá? O que é o conjunto das determinações positivas? Eu vou escrever a expressão geral dos arcos. Qual é a expressão geral dos arcos? Ele é dado por alfa mais K vezes 360, quando o arco foi dado em graus, tá? Quando ele for dado em pi radiano, alfa mais K vezes 2π. E aí vão as variações. Se eu tiver um arco com uma ponta, é 360. Quando eu tiver duas pontas no ciclo trigonométrico, é a metade, ele vem para 180. Se ele tiver 4, ele vem para 90. Então, vamos ver as situações aqui que vai acontecer, tá? Eu tenho aqui que o meu arco tem um ponto no ciclo trigonométrico. Então, eu sei que eu vou usar o 360, porque ele está em graus. Então, vai ficar o quê? O conjunto das determinações positivas. Então, vai ser assim, olha, sempre, né? X pertence aos reais, tal que X, e agora eu coloco o conjunto das determinações. Alfa é o arco que foi dado, então vai ficar 30 mais K vezes 360. Ele pode aparecer como N ao invés de K, tá? Vamos ver esse. Eu sei que o alfa, para mim, é 2π sobre 3. Aqui o alfa era 30, tá? Bom, se é 30, eu tenho um ponto, eu sei que eu vou usar, como ele está em radiano, 2π. Então, qual vai ser o conjunto das determinações positivas? X pertence aos reais, tal que X é o quê? 2π sobre 3 mais K vezes 2π. Tá? Seguindo, o que eu encontrei nesse caso? Escrever em uma única expressão o conjunto dos arcos assinalados. Então, vamos lá. O alfa foi dado em grau. Então, eu sei que a minha solução vai ser em graus, tá? Quantos pontos tem no ciclo trigonométrico? 2. Então, eu vou usar metade do meu ciclo trigonométrico. Então, como que vai ficar, no caso, a expressão geral dos arcos do ângulo P? Vai ser, ó, X pertence aos reais, tal que X vai ser o quê? 30 mais K vezes 180. Por que 180? Porque tem 2 pontos no ciclo trigonométrico, tá? O próximo. O meu alfa foi dado em π radiano, π sobre 4 radiano. Como que vai ficar? E eu tenho 2 pontos no meu ciclo trigonométrico. Eu vou usar 180. E 180 em π radiano, eu sei que é π. Então, como é que vai ficar a expressão geral dos arcos? Ó, X pertence aos reais, tal que X é igual π sobre 4 mais K vezes π.
E por último, o exercício número 5, ele pede assim, ó, escrever em uma única expressão o conjunto dos arcos com extremos em P, Q, M, N. Então, vamos lá. O alfa foi dado em graus, tá? Então, a expressão geral dos arcos será dado em graus. Quantos pontos no ciclo trigonométrico temos? 4. Quando ele tinha 1, era 360. Quando tinha 2 pontos, eu usei 180. Como eu tenho 4, eu vou dividir a circunferência em 4 e pego o quê? 90 graus. Então, como é que vai ficar? Solução. X pertence aos reais, tal que x é igual a 30 mais K vezes 90 graus, tá? E assim terminamos.